Olá, meu nome é Clélia Parreira, sou professora na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia, e hoje vou discutir com vocês educação interprofissional como estratégia de reorientação do modelo de atenção e de saúde no Brasil, a partir das contribuições do PET Saúde. Eu me organizei para discutir com vocês a partir de dois pontos de vista. Um da formação, que diz respeito às nossas contribuições com relação à interprofissionalidade, mas também as contribuições da interprofissionalidade impostas e demandadas para as instituições formadoras. E, da mesma forma, pensando o ponto de vista do serviço. Como que essas contribuições para a qualificação do trabalho surgem a partir dos serviços e como que essa abordagem começa também a influenciar as formas de organização e, de serviço e de cuidado na rede. Então, por isso, eu vou começar de como que nós formamos os nossos profissionais, como que há a necessidade de discussão sobre essa perspectiva interprofissional. Nós temos aqui o ensino na saúde no Brasil, ele tem tradicionalmente umas hierarquias, que vem desde uma pesquisa que se sobrepõe à docência, esse recorte da pesquisa se sobrepondo à docência tem influenciado muito na qualificação e no reconhecimento do trabalho da docência, independente dos conteúdos, das especializações, dos conhecimentos específicos de cada área, existe uma necessidade de que esse docente tenha uma formação diferenciada, já que ele não trabalha exclusivamente no seu campo mais confortável e de domínio, né? Mas, então, por isso que nós precisamos reconhecer que a interprofissionalidade faz parte também de uma necessidade de reorientação da formação também dos docentes. Mas aqui no Brasil, a gente tem bastante instrumental que tem nos ajudado nisso, né? Nós temos desde a criação das diretrizes curriculares nacionais, como também os programas mais indutores, que sempre contamos com ele, principalmente eu fiz um recorte desses últimos 10 anos, só para a gente ter clareza o quanto que as instituições têm sido chamadas a participar dessa revisão, chamadas a qualificar esse profissional para um SUS que já entendeu que o cuidado é muito complexo, já nasceu buscando uma atenção mais integral. Então, nós tivemos uma série de iniciativas que muitos de nós, das universidades, nos inserimos, né? Nós tivemos desde o PROMED, tivemos a própria criação de uma política nacional de educação permanente, tivemos experiência de inserção dos estudantes muito inicialmente, né, dos seus primeiros passos na instituição formadora, de estar dentro das unidades, conhecendo a realidade, as comunidades que aquelas unidades atendiam. Tivemos alguns cursos muito específicos para docentes, como ativadores, né, de processos de mudanças na formação, e tivemos esse que hoje já podemos falar do PET de interprofissionalidade, que nasceu numa ideia inicial, ainda em 2005, com a criação do ProSaúde. E, a partir disso, a criação, na sequência, do próprio Programa de Educação para o Trabalho em Saúde. E aí tivemos algumas edições muito específicas, né, de saúde da família, de ensino na saúde, saúde mental, vigilância, e desde 2018, estamos com um PET vigente, que é esse que todos nós estamos envolvidos, e a partir dessa perspectiva que eu vou falar dessa formação. Nós temos um consenso nas diferentes diretrizes curriculares de que a formação tem grandes áreas, né? A educação em saúde, atenção à saúde, gestão à saúde, ela tem também, dito de formas variadas, né, nas suas diretrizes profissionais, essas questões que nos mostram a importância de pensar uma formação que respeite, né, uma dimensão ampliada da saúde, o processo mais social de construção, né, da compreensão, da complexidade do cuidado, a singularidade desse cuidado, essa articulação entre aprendizagem e desenvolvimento humano, reconhece como conteúdos essenciais, todos eles, né, para entendimento, né, tanto dos conceitos de saúde, de doença, mas de cidadania, de família, de comunidade, uma junção
de áreas e conhecimentos muito consolidados que vêm das ciências biológicas, vêm da ciência da saúde, mas que vêm das ciências sociais e humanas, e que aí sim traz também alguns conhecimentos que são muito próprios das profissões, que eles são respeitados e resgatados, eles não estão sendo substituídos com essa perspectiva que nós vamos discutir hoje, interprofissional. Não é uma substituição, é como que nós relacionamos esses diferentes conhecimentos. E, a partir disso, essa formação e essa qualificação, ela passa a ter uns objetivos a serem alcançados, para que ela se efetive nessa qualificação e que ela induza uma prática mais colaborativa e interprofissional nos ambientes de trabalho. Mas isso é preciso também ser induzido, assim como a gente investe na indução de uma outra formação. E o que se tem na literatura são importantes a criação de algumas oportunidades de experiências desse trabalho conjunto, mas com a indução, ao mesmo tempo, de que esse trabalho conjunto leve também à resolução de problemas colaborativas, né, busca e tomadas de decisões que possam realmente assegurar os benefícios para os pacientes. Desenvolver alguns consensos ou entendimento mútuo, né, e principalmente respeito às diferentes formas e conhecimentos que podem contribuir para aquele cuidado. E, com consequência disso, a gente reconhecer que tem algumas competências que são extremamente necessárias para que isso aconteça. E essas competências precisam ser desenvolvidas. Hoje a gente tem já muito claramente colocado pela literatura quais são essas competências, que elas, além das competências específicas da profissão, aquelas competências que são comuns a todos os profissionais de saúde, hoje nós temos competências ditas colaborativas, que permitem a esses profissionais que eles avancem nessa expectativa que se tem no trabalho mais qualificado. Mas uma boa parte dessa qualificação para o trabalho, por isso que eu dividi em 2 pontos, eles têm também a ver com a formação que essas pessoas têm. E aí voltamos à discussão da docência, né? Porque nós temos alguns saberes da docência que elas são exatamente o que faz com que esse conhecimento que tem na área específica, né, como que eu construo esse conhecimento, que é próprio da minha área, também com conhecimentos que são próprios da pedagogia, que qualificam a minha didática. Então, por isso que quando a gente fala, olha, tem uma hierarquia entre pesquisa e docência, eu posso ter um excelente pesquisador que domina demais aquele assunto, aquele conhecimento que o profissional precisa, não põe essas ferramentas de didática. Então, é conhecimento e não tem essa competência de olhar, né? Isso é assim, desqualifica a prática pedagógica. E nós precisamos investir muito nisso, porque ele precisa se ver como docente, não como o médico que ensina o conteúdo X, não o enfermeiro que domina o instrumental Y, não o fisioterapeuta que, no conhecimento acumulado que ele tem, seu conhecimento de movimento, funcionalidade, ele não consegue trazer para um ambiente informativo a importância disso, o manejo disso. Então, por isso que os professores, no próprio cotidiano do trabalho, eles recorrem muito a esse repertório que eles já trazem, da sua experiência, mas eles precisam incorporar um repertório que ele precisa adquirir no exercício da docência. E por isso que a gente fala que a formação, ele tem um caráter também autoformativo, porque o professor, ele, na medida em que ele reconhece, mesmo sendo um médico, um enfermeiro, um profissional da área de saúde, ali, naquele papel, naquela carreira que ele exerce, que é a docência, ele tem tanto um desenvolvimento pessoal, ou seja, ele se produz como professor, como ele também tem um desenvolvimento que é profissional, ele se qualifica nessa carreira e nesse lugar do profissional docente, além do seu profissional original, né, de médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, farmacêutico, mas ele tem também um desenvolvimento que é organizacional, porque a instituição de ensino onde ele atua também começa a ser alterada na medida em que ele, como docente, adquire essas também qualificações que são necessárias para que ele seja
esse professor capaz de, na formação de novos profissionais de saúde, ele já investir ou se dirigir para que esse profissional tenha uma prática colaborativa no seu trabalho futuro. Então, por isso que muitos autores dizem que essa profissão docente, ela requer um preparo. Ela precisa gerar uma atitude mais interativa, mais dialética, mais vigorosa, inclusive de valorização do próprio compromisso que ele tem com as transformações, que é o que nós queremos, né? Como que ele consegue, a partir do seu lugar, né, se ver como um profissional que tem uma atuação importante, que, com consequências, inclusive, de imprimir mudanças estratégicas, necessárias, esperadas, no nosso caso, no próprio sistema de saúde. Então, é um ofício, ou uma profissão, que, sendo, né, de relações humanas, ela lida, assim como no trabalho, em saúde, com poder e valor, né? Então, enquanto a profissão for desvalorizada, como nós temos em vários momentos, né, a profissão docente, ela, inclusive pelos próprios docentes, a identidade profissional original, às vezes, ela se sobrepõe à sua atual condição docente, né, ela fica menos valorizada. E esse trabalho, assim como o da saúde, tem um aspecto artesanal, porque você precisa elaborar os instrumentos, você precisa construir, reconstruir os espaços de trabalho, você tem que levar um pouco essa perspectiva mais subjetiva, né, do seu repertório para essa prática, e isso implica em construção de uma imagem de trabalhador, né, assim como na saúde também. Quando a gente vê o ensino, né, em comunidade de prática, que é o que a gente tem, somos todos adultos, nós, os estudantes que chegam, os jovens, os profissionais com quem a gente lida no serviço, então é um conceito importante a gente trazer para as nossas discussões de interprofissionalidade, que é esse de comunidade de prática, que são os movimentos pedagógicos mais ambientados, né, numa relação em que eu tenho a identidade profissional docente, que tem uma autonomia, uma visibilidade social que precisa ser reafirmada, mas eu tenho um ambiente onde eu ligo com pares, porque eu tenho, às vezes, profissionais de saúde que são originários da minha mesma profissão, eu tenho profissionais de saúde que, embora estejam na rede, eles são formadores também, então, junto comigo, eles respondem pela preparação desses novos profissionais, assim, essa relação acontece num universo de ação muito cooperada, de engajamento mútuo, tudo muito similar ao que a gente discute na educação interprofissional em saúde. Essa é uma discussão no campo da educação, muito amigável com o que a gente discute, uma prática, uma identidade compartilhada, de negociação, de significados, que traz muita atenção. Na saúde também é assim. E por isso a gente diz, olha, esse trabalho do docente numa formação de pares, ou entre pares, né, faz com que essa formação para a docência fique mais complexa e passe a demandar ações, programas muito direcionados para essa formação. Por isso que eu entendo que a entrada da perspectiva interprofissional nas instituições formadoras e na rede de atenção à saúde, ela pede também investimentos nos professores. Esses professores, eles não foram formados nessa perspectiva. E ele agora é responsável por formar novos profissionais. Então, ele precisa ser qualificado também, assim como a rede vai precisar. E esses saberes, eles que a gente tem, são acumulados, né? Mas eles são temporais, eles são plurais, eles são heterogêneos, eles são personalizados, eles são situados. E por isso eu posso, a par e passo, em que eu ensino e me integro à forma de funcionamento da rede, eu reconheço que também os conhecimentos profissionais são temporais, são plurais, são heterogêneos, são personalizados e situados. Então, vejam a riqueza disso e, ao mesmo tempo, a complexidade. Por isso que eu não consigo falar separadamente da formação docente e a qualificação profissional, porque eles estão muito imbricados, né? E aí, por isso, nós temos hoje na literatura essa proposta de uma educação interprofissional, porque, de fato, nós vivemos até agora com educação que a literatura passa a nos chamar a atenção, que ela é predominantemente
uniprofissional, e que vem moldando os valores e as identidades desses aprendizes, e que tem deixado esses profissionais, de certa forma, isolados com relação às outras profissões. E é isso que a gente lê e ouve quando se fala sobre identidade uniprofissional. E o que isso tem mostrado é que essa forma, né, de preparar esses futuros profissionais, eles têm levado os profissionais a verem a sua profissão como diferente dos outros, não no bom sentido, que é diferente mesmo, mas no sentido de ser superior. Então, por dominar a sua profissão e desconhecer as outras, ele tende a supervalorizar a sua. Naturalmente, ele tende a valorizar demais. Então, e algumas profissões que já têm um valor exacerbado social, né, já tem, por história e por a própria valorização que é dada, né, por relação de profissões sociais, né? Então, essa formação isolada, ela tem feito com que, inclusive, eu tenha muita barreira para que haja uma comunicação esperada entre os profissionais, quando concretamente eles estão na rede. E essa falta de comunicação, para se ter uma ideia, ela não é só limitante, né, da aproximação entre as profissões, mas ela hoje tem sido contabilizada, ela tem sido apontada como causa de insegurança dos pacientes. Estudos bastante referidos têm mostrado que essa falta de comunicação tem sido causa de morte, por dificuldade, né, do entendimento de procedimentos já realizados, medicamentos já utilizados. Então, são estudos que nos mostram que a comunicação não é só uma expectativa que se tem que as pessoas troquem informações. Tem mostrado que essa falta de comunicação, ela não só compromete o cuidado, como tem produzido óbitos, isso é inaceitável. Então, por isso, essa interconectividade, essa complementariedade de papéis que existem nas diferentes profissões, eu preciso que isso também seja incorporado como uma prática que seja mais encontrada no próprio cotidiano da formação. Eu não posso esperar que lá na frente os estudantes tenham essas capacidades. Eu preciso que eles exercitem essas vivências para que eles, então, tomem para si isso como um diferencial e isso como relevante, e aprendam a se comunicar, né? Eles não vão ser desafiados a se comunicar num cotidiano do trabalho, que tem uma dinâmica muito própria, eles têm que já chegar com essas competências desenvolvidas, né? E principalmente porque eles vão trabalhar em uma equipe. E o SUS é constituído assim. Nós já temos um desenho de sistema de saúde nacional que é uma equipe constituída. Então, essa equipe, ela passa a ser forma de funcionamento desde antes desses profissionais entrarem, nessa geração que está aí, né? Então, por isso que nós podemos, sim, já responder nessa perspectiva interprofissional, porque o SUS já é amigável com isso, já induz, né? Então, quando a gente pensa no equipe, num trabalho em equipe, que precisa, né, ou que já nasce com um caráter multiprofissional, que é o caso do Brasil, as equipes já são de diferentes profissionais, diferentes profissões no mesmo projeto, mas eles podem, essa mesma equipe, ter um trabalho muito, muito embasado numa perspectiva interdisciplinar, que aí é aquela intenção, né, de como que eu entendo isso a partir de diferentes disciplinas do conhecimento. Nossa, transdisciplinar, que são os consensos que já são possíveis, né, abertura para outros territórios profissionais, para conhecimentos que extrapolam aqueles muito específicos, e nós temos a perspectiva interprofissional, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, que é o que eu vou avançar um pouco mais, que ela não substitui essas outras, mas ela traz uma perspectiva em que a colaboração das equipes centradas no cuidado com o paciente é que esses conhecimentos, é que extrapolar o conhecimento, ou trazer o conhecimento específico da área, está a serviço. Então, quando a gente fala como que eu organizo o trabalho, ele já no nosso caso, já é um trabalho
em equipe. Quando eu penso nessa equipe, eu penso na atividade conjunta coletiva. Isso foi o que Marina Peduzzi já vem nos dizendo há muitos anos, quando ela foca os seus estudos nessas características, né? Essas características de um trabalho em equipe. Então, o trabalho como representando o resultado de uma reflexão no trabalho conjunto de todos que ali compõem, né? Que ali estão. Então, todos esses fatores que são associados também aparecem. As desigualdades sociais do trabalho, a divisão técnica do trabalho, os diferentes graus de autonomia. Então, quando a gente fala em prática colaborativa, nós estamos falando desse ambiente aí, que é competitivo, que é desigual, as pessoas estão ali entram, né, com valores e com status diferentes. Então, a equipe não é uma coisa harmônica. O que nós estamos dizendo é que a equipe reúne pessoas com aportes diferentes e que esses aportes eles vão ser necessariamente demandados para que eles estejam a serviço de um cuidado mais integral. Por isso que nessas equipes, os pacientes que estão, eles são membros dessa equipe e, ao mesmo tempo, destinatários dos cuidados. Eles têm necessidades que vão determinar essas interações entre eles e os profissionais. Mas eles têm uma posição privilegiada nessa equipe, mas dependem dessa possibilidade de planejamento, da organização dessa própria proposta terapêutica. Então, nesse sentido, depende de interações que são as famílias, depende também profissionais, seja práticas mais humanizadas. Dentre esses processos interacionais, por exemplo, a gente tem o compartilhamento de objetivos, uma visão comum do que é importante, né? Metas compartilhadas que são centradas no paciente, elas aparecem quando essa equipe está focada no paciente, porque quando ela está focada no paciente, eles conseguem captar também essa visão do paciente, e por isso passa a ser considerado. Então, eles têm, assim, a equipe precisa saber quais são os interesses, e eles também são diversos, né? Qual é a simetria de poder que tem entre todos que estão ali, entre essa família, esse paciente, mas entre os profissionais também. Por isso que esses componentes mais comuns, né, que a gente encontra quando fala de equipe que trabalha na atenção primária, que tem essa perspectiva mais colaborativa, você vai ver que o que é comum é a participação do paciente, é o relacionamento entre o paciente e o profissional, e principalmente entre esse ambiente que acontece. Por isso que a gente fala desses fatores que estão relacionados ao trabalho em saúde. E a gente tem prioridades organizacionais, modalidade de força de trabalho, que elas precisam reconhecer essas relações assimétricas, de relações de poder entre as profissões. Elas podem muito estar ancoradas em dimensões com relação à raça, à classe, status, à própria profissão, e isso afeta essa relação de trabalho. Por isso que, muitas vezes, a distribuição de papéis, a rotina de agendamento de consultas, programação de intervalos entre atendimentos, para alguns profissionais, esses são facilitadores, para outros, são barreiras. Então, você precisa compreender bem o espaço onde você atua, para poder ter nesse trabalho em equipe algo que incorpore uma concepção de cuidado à saúde que tem que ser integral e resolutivo. Isso a gente já vem discutindo muitos anos no SUS, né? Nós trabalhamos numa perspectiva de matriciamento, onde a gente já tem desde o início do SUS equipes, mais de uma equipe no processo de construção compartilhada, criando propostas de intervenção pedagógica, terapêutica. Nós temos um apoio matricial, um matriciamento, que é um modelo de gestão que já se volta para a geração desses processos, que são mais dialogados, que reúne profissionais que são generalistas, os especialistas, mas no arranjo organizacional, que se materializa nessa relação entre equipe e usuário, entre os trabalhadores e usuário, entre gestores e equipe, gestores e usuários. E nós temos a educação permanente que nos ampara nisso. Em como que a gente entende esse espaço da aprendizagem de trabalho, para e no trabalho, com as instituições, né?
experiência acumulada pelas e nas equipes, né, de uma forma mais cooperativa. Então, na verdade, quando a gente entra no serviço, além de nós, da instituição, entra esse parceiro que é o usuário. Então, como que há essa relação, como que se estabelece os termos, né, os autores nomeiam tratos especialíssimos, né, que tem que preservar a autonomia e independência tanto do profissional quanto do paciente. E como que essa possibilidade se materializa é quando a gente começa a discutir passar dessa identidade uniprofissional para e aí as barreiras essa colaboração, e temos que desenvolver o que a literatura chama da dupla identidade. Eu preservo a minha identidade de formação, então eu sou um farmacêutico, eu sou um terapeuta ocupacional, eu sou um sanitarista, eu sou, enfim, sou um psicólogo. Mas nesse lugar em que eu opero, tanto na instituição formadora quanto no serviço, eu sou também aquele que traz para essa profissão, para esse trabalho, mudanças, e essas mudanças têm muito a ver com os aportes que a interprofissionalidade nos trouxe, que é nos orientar para que tenhamos práticas mais colaborativas, orientações mais cooperadas, mais solidárias. E por isso a cooperação mais estreita entre as profissões é a resposta que melhor podemos dar para que a gente consiga atuar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, inclusive mais econômica. É uma educação interprofissional que promove uma colaboração que revê, que melhora, que explora a prestação de serviço, a segurança do paciente, a qualidade de serviço e também a ambiência de trabalho para esses profissionais que estão na rede. Por isso, quando a gente tenta pensar como que eu integro cultura profissional, prática e competências colaborativas, tem muito a ver com que essa prática interprofissional tem, de fato, beneficiado os próprios profissionais. A gente fala muito no foco no paciente, mas essa prática, ela tem trazido resultados muito importantes da forma, inclusive, trazendo maior respeito e confiança entre os colegas de trabalho. Resulta em mais satisfação no trabalho, mais clareza sobre o seu papel. Então, essas diferentes culturas, que inicialmente podem, né, isolar os profissionais entre si, ou até impedir sua aprendizagem colaborativa, ou vivências conjuntas, elas vão criando outro espaço e outra possibilidade muito favorável para a própria qualificação e satisfação da equipe, né? Então, quando o paciente entra em cena, essas necessidades que são deles, essas preocupações que ele tem, esse próprio envolvimento com o próprio cuidado, ele toma para si, ele adere mais às recomendações, e ele passa a também se colocar e reconhecer a própria autoridade daquele profissional, então ele vai assumindo, e quando ele assume, independente, né, a gente tem termos, né, de paciente, cliente, pessoa, né, mas esse paciente, ele se coloca como sujeito do próprio processo de cuidar. Ele tem uma concepção que vai nos ajudar bastante a estabelecer uma relação mais próxima com ele, já que ele tem expectativas. A gente tem conhecimento acumulado que mostra que quando essa abordagem de cuidado, ela é voltada para as necessidades, né, esse próprio paciente, ele segue mais, a continuidade do cuidado é mais garantida, né, ele começa, ao ser ouvido, ele tem também escolhas, ele acontece, ele consegue, inclusive, monitorar, dizer como que está repercutindo, como que ele, essa abordagem, ela faz com que ele também passe a ser envolvido nessa parceria, digamos assim, né, e passe a ser algo mais cooperativo. E por isso que a gente vê que muitas das pessoas que entram, né, escolhem suas profissões originalmente, nem sempre essas escolhas têm a ver com a profissão em si, elas estão ainda, às vezes, muito influenciadas por outros aspectos mais culturais, contextos sociais, status, às vezes a própria mídia.
E nos cabe fazer com que a nossa formação ela consiga estabelecer alguns termos, né? Por exemplo, uma boa comunicação e autonomia que é esperada para o profissional e para, da mesma forma, né, para os pacientes, ela precisa ter entendimento, né? Então, o que é uma comunicação, né? A comunicação para os profissionais de saúde, essa é uma pesquisa que nós realizamos recente, ela é um instrumento de mediação, ela é uma prática educativa, ela é a expressão do cuidado. A autonomia, ela é um gerenciamento, a forma de organização do serviço, ela é como que há essa relação entre a autonomia do paciente e a autonomia dos profissionais, ela é negociação, ela é uma forma de organização do cuidado. E as tipologias do cuidado, que a literatura nos traz, ela traz sempre diferenças, mas todas muito focadas no paciente. Então, um cuidado holístico, um cuidado colaborativo, um cuidado responsivo, é o que a gente já tem de acúmulo de produção de conhecimento sobre essas diferenças. E esses são 3 componentes importantes para o cuidado colaborativo, né? Então, para isso, nós precisamos avançar um pouco, né? E alcançar os resultados mais positivos com relação aos pacientes, porque nessa relação de interdependência entre profissionais e paciente, e o paciente sendo o centro, né? A posição da equipe com relação a essa participação na tomada de decisão precisa ser compartilhada. Precisa ter uma maior interação também com as famílias, já que a prática colaborativa depende dessas articulações que envolvem dimensões interacionais e organizacionais, como eu tinha dito antes, né? Então, esses profissionais, eles têm essa tarefa de aplicar essa prática e esse conhecimento como ela, entre o conhecimento e a ação. O discurso do conhecimento interprofissional, ele necessariamente tem que ser um discurso que a gente vê na prática profissional. Tem esse profissional que é reflexivo, que é capaz de rever, de problematizar a sua própria prática e continuamente avaliá-la, adaptá-la, é o que traz melhorias para o seu desempenho. E aí a gente tem algumas teorias do contato, uma delas, do contato intergrupal, que já vem se mostrando muito interessante, que trabalha com aprendizagem sobre outros grupos, mudança de comportamento, geração de vínculo, reavaliação de grupos, né? E esse esforço de oportunizar experiências de trabalho conjunto, desenvolver o entendimento mútuo de respeito às diferentes contribuições de todas as diferentes áreas, trabalhar essas competências, criar mecanismos e canais de comunicação efetivos, buscar qualidade e eficiência na atenção. Mas a literatura indica que a colaboração necessariamente implica em ação interprofissional. Então, por isso, estar juntos não necessariamente leva à colaboração, mas é necessário para isso que haja confiança, desenvolvimento de dinâmicas mais humanas dentro da equipe e que a gente possa fazer dessa abordagem interprofissional aquela que, de fato, nos leva a melhores resultados. E mesmo que ela, sendo capaz de nos fazer compreender as diferentes contribuições dos profissionais das diferentes áreas, né, e conhecimentos das profissões, ela precisa garantir uma atenção humanizada e de qualidade, né? E nenhum profissional isoladamente consegue fazer isso. Ele não consegue materializar. E aí, por isso é que eu chamo a atenção a vocês, agradeço a oportunidade de passar esse tempo aqui conversando sobre isso, que é um tema muito instigante, muito relevante, mas que eu entendo que para pensar o trabalho, nos termos que a gente quer, precisamos a par e passo pensar a formação que nós precisamos, e que também, igualmente, é tão necessária. Estamos juntos, porque nós estamos no PET Interprofissionalidade, que reúne as instituições formadoras e serviços, e nos põe todos juntos, estudantes, preceptores, professores e membros das comunidades, das famílias dessas pessoas a quem nós nos preparamos tanto para oferecer um cuidado humanizado e resolutivo. Então, muito obrigada a vocês.